Bom dia pessoal. Bom dia para você que está entrando, 7 da manhã, hein? É hora de orar com vocês. Quero que você seja bem-vindo. Mais um dia de live, mais um momento aí de oração. Quero pedir para você me seguir. Me segue aí, me ajuda aí, pessoal. A gente está aqui para falar da palavra de Deus, está aqui para trazer uma mensagem positiva para você. E preciso que vocês me sigam. Preciso que o meu perfil cresça. E tô pedindo mesmo, pedindo ajuda. Tô aqui toda manhã, desde semana passada. Tô começando nas lives aqui no TikTok e tá sendo muito bacana. Tô ficando muito feliz com o que eu tô vendo. A quantidade de pessoas que entra aqui e que fica aqui para ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem, é muito bacana. Então me ajuda, me segue, compartilha aí o vídeo da live, dá uma olhada lá no meu perfil também, no que tem muito vídeo legal, tem muita mensagem que vai ser prudente para você ouvir. Não é fácil fazer uma live 7 horas da manhã, né? Mas eu tô nesse propósito com Deus. Para quê? Para que eu possa levar para você uma palavra, uma mensagem, para você começar bem o seu dia. Certo? Tá passando todo tipo de pessoas aqui, gente. Muito legal. Passa gente também que fala umas coisas meio nada a ver. Que não entende que eu sou um evangelista, que eu sou um cara casado, que eu sou uma pessoa que tem uma família, que eu tô aqui para realmente uma missão do Senhor. E as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Tem gente que mandou umas mensagens nada a ver para mim, mas eu tô aqui nesse objetivo, gente, somente por esse objetivo de fazer de ter uma comunhão com vocês, de trazer para vocês aí um pouco de testemunhos e espero que vocês entendam o meu objetivo aqui, tá? Mas tem gente que não tá entendendo. Então que você possa aí me seguir, tá? Obrigado aí por curtir a live, manda aí pras pessoas, tá? E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. Vou trazer para vocês rapidinho, só para avisar vocês, eu fico até às 8 fazendo a live, então é uma horinha de live aí todos os dias da semana, tá? No final de semana eu não tô fazendo. Então entendam só. Ainda há propósito mesmo depois do caos. Primeiramente eu vou orar para que Deus possa abençoar a tua vida e abençoar aqui o nosso tempo, tá? Pai amado, eu agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui com essas pessoas, de estar aqui abençoando a vida delas, de estar aqui trazendo uma reflexão, trazendo um tempo com o Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor possa falar através de mim, que o Senhor possa me usar de forma correta, que eu possa ter esse discernimento de transmitir as palavras que o Senhor me trouxer. Eu abençoo a vida dessas pessoas, Pai. Todo aquele que está precisando agora de uma oração, está precisando sim sair de dentro de um quarto que está escuro, que está fechado, que está ali com vazio dentro, que está ali com um problema financeiro, uma cura de saúde que precisa. Todas essas pessoas, Pai, eu declaro que serão abençoadas, que vão sentir o Senhor, que vão escutar a sua voz, que vão receber um sinal. De alguma maneira algo vai mudar nessas pessoas hoje. Eu declaro sobre a vida delas uma vida próspera, abundante, saudável, na sua presença, Pai. E não tem nada melhor. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Então, se está chegando agora aí, pessoal, vai me seguindo. Vai me seguindo aí, nós vamos falar hoje a respeito do propósito mesmo depois do caos. Né? Às vezes a gente passa por uns períodos de deserto na nossa vida, um tempo difícil, e mesmo assim existe propósito. Por quê? Porque o tempo difícil, o caos que a gente diz, ele é um caos pra gente, mas ele não é um caos para Deus. Se você caminha com Deus todos os dias, Ele está cuidando de todos os seus passos. Ele está cuidando de tudo que você está fazendo, Ele está cuidando para onde você está indo. Ele está colocando as pessoas certas perto de você. Então, o que eu quero te dizer, gente? Existe o caos, mas se você estiver caminhando com Deus, e estiver escutando Deus, e estiver orando todos os dias, e renunciando muita coisa, você vai continuar no teu propósito.
Você vai continuar no caminho que Deus colocou para você caminhar. Então, todos nós, em algum momento, enfrentamos temporadas de caos. São temporadas. O que é uma temporada? Quando você assiste lá no canal, no streaming, né? Você assiste lá o quê? Uma temporada. Tem tantos capítulos numa temporada. Demora tanto tempo uma temporada. E aí assiste e termina aquela temporada. E você passa para outra. E sabe o que acontece? Você geralmente nem lembra daquela que você passou. Você começa a viver a nova temporada. A lembrar da nova temporada. E a gente vive isso, gente. A gente vive isso. Você tá no meio do caos, tá barulhento, tá tudo acontecendo, tá desabando tudo, você tá achando que tá se quebrando. E aí o que vai acontecer? Deus vai mudar essa temporada. E aí vai passar para uma outra fase. E você vai levar lições dela. E você tem que continuar firme. Porque tem gente que passa temporadas e temporadas e não muda. Não sai mais forte. Não sai com uma lição. Não renuncia. E se for desse jeito, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você for na força do teu braço, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa realmente seguir o caminho que Deus tem traçado para você. Para que você possa aproveitar a sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, você que está assistindo. Mas ontem orei pela vida da minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos. E eu orei pela vida dela. E eu falei assim, Deus, eu fico muito feliz. Porque por mais que eu tenha te conhecido já bem mais velho e tenha deixado passar uma vida, uma grande parte da vida, a minha filha te conheceu desde pequena, desde criança. A minha filha não precisou errar para te conhecer. A minha filha ouviu eu falando do Senhor, eu e minha esposa falando do Senhor, e ela se inspirou em conhecê-lo desde pequena. Ou seja, a oportunidade que a minha filha tem é realmente de traçar um caminho, é de pisar num caminho, é de caminhar num caminho que, por mais que tenham temporadas de caos, ela vai estar sempre protegida, sempre na presença de Deus, sempre num caminho certo. Mas a gente precisa lutar por isso dia após dia, porque se a gente deixar um pouquinho, a gente acaba correndo o risco de perder tudo isso. Então eu fiquei muito feliz e eu orava e pedia, falava para Deus, Deus, obrigado pela minha filha. Mesmo criança, mesmo com 11 anos, ela está nos seus caminhos. Ela ora, ela lê a Bíblia, ela tem entendimento, ela traz uma palavra pra gente quando você menos espera. Às vezes eu e minha esposa, a gente tá falando alguma coisa aqui, conversando entre nós e não estamos chegando em lugar nenhum. E a minha filha olha e solta uma, que nem ela fez um dia desse. Eu tava aqui com uma questão pessoal nossa aqui, de trabalho e algumas coisas. E tava eu e minha esposa, eu falava uma coisa, minha esposa falava outra coisa. E eu falava outra coisa e minha esposa falava outra coisa. Aí minha filha levantou e falou assim como está escrito em Josué, no capítulo 1, seja forte e corajoso, não temas e não desanime, porque o Senhor seu Deus está com você e vai adiante de você. Você acha que eu fiquei com a cara onde? Então assim, ontem eu orei agradecendo por ela, porque eu falei, poxa, a gente tem que colocar Deus cada vez mais dentro da nossa casa. Se você tem filho, ora pelo seu filho. Você tem esposa, ora pela sua esposa. Você tem marido, ora pelo seu marido. Porque em 2 vai mais fácil. Em 2, se um falhar, o outro segura. Sabe? Aquela história de você estar caminhando com uma outra pessoa, sua mochila tá pesada, você de vez em quando passa a mochila para ela carregar e daqui a pouco ela te devolve. Se machucar, carrega nas costas a pessoa, tem alguém para te carregar. Tem que ser de 2. Já tá na Bíblia isso, gente. Então, ore pelo seu marido, pela sua esposa, ore pelos seus filhos, abençoe os seus filhos, declare palavras de vida para os seus filhos. É isso que precisa ser feito. Tá? Me segue aí, eu vi que vocês estão entrando aí, pessoal. Tô lendo aqui o que o pessoal tá escrevendo. Orar pelo seu esposo para ele sair da prisão. Não sei se é uma prisão física ou espiritual, mas qualquer que seja a prisão, que ele possa estar curado
né? Vamos orar por ele sim, com certeza. Pessoal, me segue aí, me ajuda aí a fazer meu perfil crescer. Tô todas as manhãs aqui e todas as manhãs trazendo uma palavra de Deus aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, a gente passa por diversos tipos de caos, né? Caos emocional, caos financeiro, caos familiar, caos espiritual, certo? Então, o problema não é passar pelo caos, né? O perigo é a gente acreditar que o caos é o fim da história. Muitas pessoas acreditam nisso. E só que Deus, na história, ele nunca permitiu um caos sem já ter preparado um propósito, sem ter entregue um propósito, uma promessa. Não é verdade? Em Romanos 8:28, pessoal, vai falar assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui a gente tá vendo que o texto não está falando que todas as coisas são boas, mas que Deus age em todas as coisas para gerar algo bom. Concorda? Olha só, sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas são coisas boas e coisas ruins. Certo? Para o bem. Olha só essa palavra, gente. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ah, Deus, eu quero viver meu propósito. Ah, Deus, eu quero viver esse propósito. Eu quero que o Senhor possa cada vez mais me abençoar. Eu quero sim, cada vez mais te conhecer face a face. E como que a gente faz isso? Vocês sabem, tem algum palpite aí, pessoal? Como que a gente se aproxima de Deus? Como que a gente está perto dele? Para que a gente possa amá-lo. Para que esse amor seja genuíno. Para que esse amor seja verdadeiro. Como que a gente faz isso? Alguém tem um palpite aí? Olha só, hein? Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por que a gente não amaria a Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, não é? Quando você está com seu pai, talvez tem pessoas que tiveram mais experiências com os pais, mas no geral, o que deveria ser é que o seu pai te protegesse, te trouxesse segurança. Assim como ontem eu fiz isso com a minha filha, orando por ela, né? Que eu estava comentando com vocês. Então, o fato de eu orar por ela, na cabeça dela, ela vai mentalizar o que a respeito do pai dela? Meu pai, quando eu era pequeno, orava por mim. O dia que eu me for, a minha filha vai lembrar de mim como? Meu pai estava sempre comigo. Meu pai estava me protegendo. Meu pai ia para sair. Agora há pouco elas foram para a escola. Todas as manhãs eu vou, tiro o carro para fora, estaciono na rua ali, fico ali esperando, abro a porta para minha esposa, abro a porta para minha filha, abençoo as duas para elas irem. Uma vai fazer as coisinhas dela, a outra vai para a escola. Elas têm que ter essa imagem do quê? Um protetor. Eu podia muito bem ficar dormindo aqui, ela abriu o portão e sair sem nem eu ver. E faz isso pra ver. Eu fico bravo, cara. Eu fico bravo porque a gente tem que proteger a nossa esposa, a nossa família, nossos filhos. A gente precisa proteger, a gente precisa abençoar. A gente precisa declarar uma palavra de que o seu dia vai ser maravilhoso. Isso você precisa fazer na tua casa aí. Começa a fazer isso. O meu objetivo aqui, pessoal, de estar aqui todas as manhãs é para levar esse tipo de conduta para tua casa, para que você olhe para sua família e fale assim: não dá para a gente viver deixando a vida nos levar, né? A gente precisa orar, a gente precisa ter comunhão dentro de casa, a gente precisa melhorar, a gente precisa ser uma família que luta juntos. E tantas famílias deixam o tempo passar e não passam pelo caos juntos. E isso distancia tanto as pessoas e distancia tanto do propósito. E aí é isso, se aproximem de Deus. Se aproximem de Deus. Mostrem o amor que vocês têm por Ele. Reconheçam Deus em todas as coisas. É assim que a gente vai honrar a Deus, louvar a Deus, tá bom? É necessário, pessoal. Sozinhos nós não vamos conseguir.
Beleza? Então bora lá, vou continuar aqui com o que eu escrevi para vocês. Desejo um bom dia para quem está me acompanhando, que vocês possam curtir a live, que vocês possam mandar para as pessoas, que vocês possam me seguir, tá bom? Vamos ver se hoje eu bato o recorde de pessoas que estão me seguindo. Todo dia tá subindo um monte de gente lá me seguindo, bem legal. E eu sei que ainda é pouco, mas por live aí tá seguindo ali 20 pessoas, 30 pessoas cada live. Então que você possa me seguir aí para me ajudar, para poder divulgar essa live, divulgar as minhas mensagens, divulgar esse trabalho que a gente está fazendo com muito carinho e que eu já faço há 3 anos, só que na outra plataforma famosa lá. Eu faço lá, já estou no 3º ano fazendo live toda semana, trazendo uma palavra, trazendo convidados para falar na live. E essa é a minha intenção aqui também, tá? Então me segue aí para vocês me acompanharem, pessoal. Então olha só. Então, realmente, lá naquele texto de Romanos que eu falei para vocês, o texto não está dizendo o quê? Que todas as coisas são boas, mas que Deus age em todas as coisas para gerar algo bom. Então, o que a gente tem que botar na nossa cabeça? Você está vivendo um caos ou desistindo dentro dele? Você está passando por esse tumulto ou você está parado lá no meio do tumulto? O que você está fazendo? Bom dia para quem está entrando. Me segue aí, pessoal. Você está olhando para o problema ou para Deus que transforma o que parece um problema em processos na sua vida? Processos que vão te tirar dali depois muito mais forte, que vão fazer com que você seja uma pessoa resiliente, persistente, que vai poder dar um testemunho para alguém, que vai poder ser uma resposta de oração. Falo muito sobre isso aqui na live. Você é uma resposta de oração para alguém que está ao seu lado, sofrendo. Parou para pensar nisso? O que você viveu na sua vida, o que você passou, o que você superou. Você está lá na igreja, tem uma pessoa do lado ali orando, clamando a Deus, pedindo: Deus, me traz uma resposta. E muitas vezes você já viveu o que ela está vivendo agora e você é a resposta. Só que muitas vezes a gente não percebe. A gente não abre a nossa boca para falar com as pessoas. A gente não olha para o lado com atenção para ver quem está ao nosso redor. Acaba o culto, a pessoa sai correndo para ir embora para casa. Ela não faz um tempinho lá para ver o movimento, conversar com um, com o outro. Então eu quero te motivar para que você faça isso. Eu quero motivar você para que qualquer lugar que você pise, você preste atenção nas pessoas. Tem gente, às vezes eu tô na academia treinando, você vê uma pessoa chorando, tentando segurar lágrimas, você vê que tá sofrendo, tá acontecendo alguma coisa, sabe? A gente precisa tomar partido disso, a gente precisa viver esse propósito, a gente precisa ser resposta de oração para as pessoas. A moça que falou: gerar testemunho dói muito, não quero mais não. Não queira isso não. Em frente, fala para Deus. Eu falo todo dia nas minhas orações: Deus, traz pessoas doentes para eu cuidar, traz pessoas que estão com dor para eu cuidar. Todos os dias, pode trazer, traz de todos os tipos, e Ele traz. E Ele traz. Isso vai gerar uma utilidade na gente, a gente se sente mais forte, a gente se aproxima mais de Deus dessa maneira. Quando você conta os seus testemunhos, quando você se propõe a ajudar alguém. É muito importante, pessoal. Isso vai deixar você perto de Deus. Quando você passar o próximo temporada de caos, você vai passar com maior facilidade. Você não vai passar sofrendo tanto. Você vai passar diferente, com mais força. Vai ser totalmente diferente. Pode crer no que eu estou te falando. Não desiste disso. Então, olha só. Então, você está olhando para o problema ou para Deus que transforma os problemas em processo? Segue aí, gente. Me segue aí. O caos, ele não anula a promessa. José, se você parar para pensar, José na Bíblia, José do Egito, foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, tudo parecia perdido na vida dele. Para pensar. Não sei se vocês conhecem a história de José, tá? Mas depois dê uma olhada lá em Gênesis, no finalzinho do capítulo de Gênesis vai falar sobre a história de José.
Você vai ver que foi assim, um caos total. Ele passou por muito tempo ali de situações muito complicadas. Então ele podia achar que tudo estava perdido, né? Então em Gênesis 50, no versículo 20, diz a palavra assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José não negou o mal, José viveu aquilo ali, mas ele declarou algo poderoso. Deus transformou o mal em propósito, em ponte para o propósito. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de dar uns exemplos meio malucos aqui, tá? Presta atenção nesse exemplo. É como um prédio numa obra, né? Ou uma obra em geral. O que você escuta? Barulho, poeira, bagunça, né? É caos total. E tá rolando a obra, certo? Você já fez obra na sua casa, com certeza. Fica um caos, tá rolando a obra, tá acontecendo, tudo sujo. Eu tô passando por uma obra na minha casa que eu vou morar. Olha só. Quem vê de fora acha que tá só piorando. Fala, ixi, meu, que situação é? Só o negócio soltando poeira, sujo, bagunçado, né? Tá tudo uma baderna. Até isso, quando a gente chega, a gente tem o hábito, né? Tem uma frase que a gente fala muito, fala, nossa, aqui tá um caos. Para pra pensar, faz um paralelo na tua vida e nas suas fases. Mas, na verdade, se você for ver, tá sendo preparado algo maior. Tá sendo preparado algo bonito. Tá sendo preparado algo novo. Não tem como receber algo novo sem um tempo de caos, sem uma temporada de caos, sem viver esse tempo. Consegue assimilar isso? Pega essa. E aí, você está chamando de destruição aquilo que Deus está usando como uma construção na sua vida? Você consegue confiar em Deus mesmo quando você não entende o processo? Você confia? Ou você desconfia? Entender o processo você não vai entender. E eu estou passando por um momento que eu não estou entendendo nada. Mas eu confio no Senhor. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Não se abalam, só permanecem. Entendeu? Então a gente tem que realmente acreditar nisso, pessoal. Ó, me segue aí, pessoal, me segue aí, vai falando aqui, escreve aí o que vocês estão achando, vocês estão quietos aí assistindo, poxa, fala alguma coisa aqui, comenta, pra gente respondendo, vai perguntando alguma coisa, vai falando de vocês, vai mandando mensagem aí pra mim. Deus trabalha no caos, certo? Já ficou claro isso pra gente. Então, antes da criação, a Bíblia ela descreve a Terra em uma completa desordem, se você for ver. Tá lá em Gênesis 1, no capítulo 1, já está falando sobre isso. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito não foge do caos. Ele paira sobre ele. E vai flutuar sobre o caos. E vai passar. Onde há confusão, Deus está presente, sim. Onde há bagunça emocional, Deus está agindo. Onde parece vazio, Deus está preparando algo novo. Você não está enxergando nada. Você não está vendo nada. Você não está vendo ninguém. Mas tem algo novo sendo gerado. Tem algo novo acontecendo. E você não está vendo nada. Você está falando, meu Deus, mas isso aqui está um caos e eu não vou conseguir passar disso. Você vai conseguir passar. Você vai conseguir passar para a próxima fase. É óbvio, isso é uma certeza absoluta. Deus está preparando algo na tua vida e eu quero entregar isso para você hoje. Poxa, eu estou vivendo uma fase difícil. Porta não abre. Casamento está bagunçado. Enfim. Está acontecendo um monte de coisa. Deus está cuidando da tua vida. Deus está preparando algo novo. Só que você ainda não pode ver. Porque se você ver, você vai se acomodar. Se você souber de tudo, você vai se acomodar. Você não vai lutar. Bom dia para quem está entrando. Eu creio também. Me segue aí, me segue aí. Então, se Deus te revelar antes do tempo, você vai realmente se acomodar. Você não vai lutar. Concordam? Amém, né? É isso. Olha só, mais um exemplo, né? Eu gosto dos meus exemplos malucos aqui, pessoal.
Quando você arruma um armário muito bagunçado. Ah, tem mulher aqui na live, né? Tem mulher aí, não tem? Manda aí, levanta a mão aí. Quando você arruma o seu armário todo bagunçado, né? Primeiro, tudo parece pior. Por quê? Porque você abre a porta, tá uma zona, né? E aí você faz o quê? Põe as roupas no chão, põe a roupa tudo em cima da cama. E geralmente tá tudo sem dobrar, tá tudo embolado. Você tira a caixa lá de cima, abre caixa, tira coisa de dentro, vira uma baderna. Pensa no teu quarto, aí você vai lembrar. Olha lá, tá todo mundo levantando a mão. Vocês sabem do que eu tô falando, gente, né? E aí, assim, o que acontece? É parte do processo da organização. Precisa passar por aquilo para que você possa enxergar a coisa arrumada, pessoal. Só assim você vai fazer o quê? Você vai colocar cada coisa no seu lugar. Você vai botar tudo no melhor lugar que você tem. Você vai arrumar de um jeito que fique visível para você. Do jeito que você vai lembrar, vou sair, vou usar tal roupa, tá naquela gaveta ali. Aquela gaveta eu separei só roupas que eu uso para esse fim, né? Enfim. Então é parte do processo de organização. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Eu já sei que você tá vivendo um caos. Você nem precisa me falar. Eu sei que você tá vivendo um tempo difícil. Mas aí, você tem convidado o Espírito Santo para entrar no seu caos? Tô lendo aqui, ó. Estou no processo de colocar tudo no lugar, mas não dá para organizar o caos da vida como um armário. O armário é muito fácil, o armário é fácil, né? É um exemplo... Falei para você que era um exemplo ridículo. Vocês estão colocando o Espírito Santo no meio desse caos que vocês estão vivendo, no meio dos desafios, no meio das temporadas aí? Vocês estão orando? De verdade. A pergunta mesmo que eu tô fazendo, eu quero respostas. Você está orando de verdade? Posso te falar? Eu gosto de usar o meu exemplo. Acho que todas as lives eu vou usar o meu exemplo para falar para vocês, sabe? Eu sempre tentava resolver tudo sozinho. E aí eu comecei a orar. Indo pro trabalho. Todos os dias eu trabalhava num banco grande, eu era gerente de agência num banco. E eu morava em São Paulo capital, né? Hoje eu moro no interior. E aqui, ó, que legal. Já fiquei feliz, ô Mai, por você. Eu oro todos os dias, inclusive agora há pouco acabei a oração da manhã. É maravilhoso. Entendeu? Pega só esse exemplo meu aqui. E eu ia todo dia pro banco e eu comecei a sentir muita coisa assim no caminho, porque eu vou de moto, né? Eu gosto de andar de scooter. Pra economizar gasolina, tempo. Eu curto, é um tempo meu de reflexão. E aí, tô lendo vocês aqui, tá? E aí eu comecei a perceber que tava sendo um vazio essa minha viagem, né, pro meu trabalho e tal. Era 15 minutos de trajeto ali todo dia e eu ia pensando em nada, né? E aí eu comecei a passar por umas dificuldades com a minha família, umas discussões em família. Família, eu digo, com a minha mãe era viva ainda, meu padrasto e tal. Comecei a passar por umas questões de família e eu e minha esposa, a gente tava sofrendo demais com isso, né? E aí eu comecei a ir conversando com Deus na moto. Todos os dias. Subia na moto, saía na rua e já começava. Poxa, eu não sei orar, né? A pessoa pode falar isso, só não sei orar. Sabe como é que eu orava, gente? Como se eu chamasse você no WhatsApp para conversar. Bom dia, Deus, tudo bem? Tô aqui. Aí no outro dia, bom dia, Deus, tudo bem? Tô aqui de novo. Boa noite, Deus, tô aqui. Mais uma vez um dia, conversando com você. Assim como eu converso com qualquer amigo meu. E eu ia falando das minhas dores. Deus, eu não suporto mais sentir tal dor. Eu não suporto mais que eu reaja a determinadas situações de um jeito bruto, de um jeito que não é adequado. Então preciso que o Senhor me ajude. Ó, isso aí, ó. A Osana falou aí, ó.
Deus tem cuidado de mim nos pequenos detalhes. Converso com Ele como se estivesse do meu lado. É isso mesmo. Então eu ia falando com Deus como se Ele estivesse na garupa da minha moto. Olha que coisa engraçada, né? É como se eu estivesse com Jesus montado na garupa da minha moto, conversando comigo o caminho todo. Você consegue imaginar Jesus de capacete, sentadinho na garupa da minha moto ali, abraçado, né, com aquele pano dele que ele vestia lá? Você consegue imaginar isso? É assim que eu ia. Eu ia na moto imaginando, Jesus está aqui na minha garupa conversando comigo. Jesus está aqui. E eu ia conversando com ele, né? É isso aí, ó. Jesus está presente em todo momento. A gente tem que chamar ele, né? Então, assim, eu ia conversando, pessoal. Todo dia eu ia conversando. E de volta do trabalho, o que eu falava nessas orações? Tudo que eu estava sentindo. Tudo que eu estava sentindo. Tudo que eu estava precisando de ajuda de Deus. Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. E eu costumo falar muito essa frase, que é bom quando você chega no limite, porque aí você para de fazer com a sua mão e você deixa Deus agir. Você deixa Deus fazer. Você deixa Deus te responder. Porque aí é a hora que você parou de ser teimoso e aí só tem a única opção que você tem é confiar em Deus. E é nessas horas que a sua fé é fortalecida, você vê que Ele age, você vê que Ele faz, que Ele vai tomar a frente, que Ele vai resolver o seu problema. Ele vai te preencher. E eu ia nessa oração pedindo coisas que eram, na verdade, assim, que eu falava, Deus, eu preciso de uma resposta, mas isso aqui eu sei que o Senhor não vai responder agora. Vai ter um processo, vai demorar. E eu ia pedindo tudo que vocês imaginarem, gente. Respostas, pedindo respostas. E Ele ia trazendo respostas, Ele ia acalmando meu coração, sabe? E aí Ele começou a transformar a minha casa. É isso mesmo, gente. Eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo aqui, tá? E tá muito legal o que vocês estão escrevendo aí, ó. Compartilha entre vocês aí, conversa entre vocês também, tá? Muito bom, continue. E começaram a acontecer as coisas, gente, das mais variadas que vocês imaginarem. As simples e as complexas. Começaram a acontecer, Deus começou a me responder nas minhas orações. E eu ficava muito emocionado de ver o que estava acontecendo. Porque quando você tem uma casa disfuncional, uma casa que tem briga, uma casa que não é nem às vezes que tem briga, mas às vezes você tem uma pessoa doente na sua casa já é o suficiente. Eu tenho certeza que de todas as pessoas que estão aqui, alguém deve ter essa realidade. Já é o suficiente para desestabilizar uma casa. Uma pessoa doente em casa é o suficiente para desestabilizar uma casa. Por quê? Porque depende de muito esforço dentro de casa, de todos. E tem que ser de todos. Se for só um se esforçando, é muito difícil. E eu tinha essa casa disfuncional, a minha mãe separada dos maridos, os maridos continuavam rondando a casa, né? Ela doente com esclerose múltipla, desde que eu tinha 15 anos, ela tinha esse diagnóstico, a vida toda cuidando dela. E sempre assim, um ambiente de discussão, de briga, de desconfiança, e eu não queria mais viver isso. E eu tinha construído na minha casa, com a minha esposa e com a minha filha, um ambiente totalmente contrário, totalmente saudável, sabe? Era totalmente saudável o meu ambiente que eu construí. Só que quando eu ia para casa da minha mãe, e a minha mãe eu tive que cuidar dela de perto, e eu levei ela para morar tipo num apartamento do lado do meu, tive que alugar um apartamento do lado para cuidar dela, nós passamos a viver a nossa realidade e a realidade dela em diversos momentos do dia, e isso desestabilizava a gente, porque a gente estava bem. Eu ia lá na minha mãe levar o almoço e voltava mal. E eu conversava com ela a respeito disso. Mãe, eu não quero ser aqui com esse sentimento. Você é minha mãe, eu amo você. Você não pode ficar reclamando da sua vida pra mim desse jeito. Eu tô tentando cuidar de você com tudo que eu tenho. E ela fazia eu viver o problema dela. E aí eu comecei a orar pra Deus. Deus, me ajuda. Deus, eu não quero viver isso. Eu não posso deixar de cuidar da minha mãe, de honrar minha mãe. Mas eu preciso que o Senhor me ajude com isso, a lidar melhor com essa situação. E Deus começou a trabalhar. Deus começou a responder, Deus começou a trazer alternativas que eu não pensava. Isso é Deus falando. Não acho que são as suas ideias.
Deus está falando com você, está usando as suas capacidades, Deus está próximo de você, vendo o que Ele coloca na sua mente aí, só que você tem que tomar cuidado para ver se é Deus mesmo falando, porque tem um outro aí que também consegue fazer isso. Consegue trazer situações, consegue trazer confusão, e você tem que fugir dessa aparência do mal. Você tem que fugir disso. Você tem que fugir de ambientes tóxicos, de pessoas que são negativas. E a pessoa negativa, você não é que você tem que largar ela, você tem que orientar, não é? Você tem que fugir de ambiente de palavrão, pesado, de pessoas que só falam de morte. Tudo aquilo que for falado, gente, vai ser espelhado na sua vida. Você precisa tomar muito cuidado com tudo que sai da sua boca, tudo que passa pelos seus pensamentos. Então eu vivi esse momento, esse tempo de oração. Eu tô falando para vocês aí de uma época de... Nós estamos em 2026, isso foi em 2016, 2017. Começou a acontecer essa mudança na minha mentalidade. Eu comecei a conversar com Deus todos os dias, de manhã e de noite, orar na minha casa, e nós começamos todo dia a orar. E aí as coisas começaram a mudar. E aí eu senti a transformação de Deus aos poucos. E eu tive que passar por aquele caos. Mas eu não desanimei. Eu passei pelo caos, forte, firme, e Deus me ajudou. Deus me ajudou a enxergar as coisas como elas deveriam ser. Então hoje, eu posso dizer com segurança para vocês que é como se eu tivesse Jesus no meu WhatsApp. Eu só mando uma mensagem. Deus, Jesus, esteja aqui comigo, estou precisando de você. Fala comigo, traz uma resposta para mim. Sabe? Qual é o meu perrengue? Ô, meu irmão, a gente passa por tantas coisas, cara. Eu já passei por essa fase familiar. A minha mãe em 2023 faleceu. Depois de tudo isso que aconteceu, ela teve um diagnóstico de câncer e faleceu em 2 meses. Eu vinha cuidando dela há 30 anos de uma doença neurológica. E aí ela, do nada, teve um diagnóstico de câncer, teve uma cirrose, e aí ela já teve o fígado em falência e teve apenas 2 meses de vida. Fiquei sabendo disso no dia do meu aniversário. Então foi o ano de 2023, ele foi muito desafiador para mim. Mas eu pude me despedir da minha mãe com tranquilidade, sabe por quê? Porque eu lutei uma vida toda por ela. O dia que eu enterrei a minha mãe, eu tinha certeza, sabe? Eu tinha certeza. Falei, fiz tudo, Deus. Fiz tudo. E por essa minha amizade com Deus, essa proximidade, essa intimidade, Deus sempre acalmou meu coração com esse assunto. E aí eu parti para uma nova vida, uma nova temporada, como eu tô falando para vocês aqui. E aí começaram os outros perrengues, né, meu irmão? As situações de trabalho, aconteceram mais situações, já tinham passado por algumas. E nós sempre vamos estar vivendo algum desafio. Sempre vamos estar vivendo algum desafio. Mas a gente nunca pode se desesperar. É tudo um processo, é tudo um caminho. Tá ali na frente a solução, tá ali na frente a resposta. Ou já chegou e a gente às vezes nem percebeu. Então a gente tem que ter fé, tem que continuar firme. E fé, tem a definição de fé lá na Bíblia. Eu quero ler para vocês a definição de fé na Bíblia. Eu vou até procurar. Não tô com ela aqui, mas eu vou achar aqui para vocês rapidinho, porque eu faço questão de ler para vocês. Quer ver só? Vou achar aqui, ó, rapidinho. Muito importante falar isso para vocês. Olha só que legal. Cadê? Hebreus 11:1, ó. Pega essa. É isso aí, não tô sozinho mesmo, meu irmão. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu quero ler para vocês a definição de fé. Só para você pegar essa chave. Cadê Hebreus, meu Deus? Hebreus 11:1. Olha só, escuta aí. Hebreus 11:1. Depois olha aí na Bíblia de vocês. Ora, a fé é a certeza
Preciso falar mais? De coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. A fé é a certeza. Você tem certeza? Não tenho, então sua fé tá abalada, meu irmão. Você tem fé? Tenho fé, então você tem certeza? Ah, não tenho, não sei. Então sua fé tá abalada. Então precisamos fortalecer a tua fé, porque você precisa ter certeza. Porque a fé é a certeza. Tá ali, é a natureza da fé. Em Hebreus 11:1, tá explicando isso pra gente. Não é maravilhoso isso? A gente saber que a gente tem uma certeza de coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Você sabe que vai acontecer. Mas pra gente ter essa certeza, gente, é só com intimidade com Deus. Somente assim você vai ter essa certeza, você vai estar firme. Somente desse jeito. Não tem outro caminho. Olha só, vamos falar mais um pouquinho, né? Que o caos ele não vai definir a sua identidade, tá? É só um processo. Olha só, a mulher samaritana ela tinha uma história totalmente quebrada, né? Lá em João 4, 17, 18, diz a palavra: disse a mulher, não tenho marido. E aí respondeu Jesus para ela, né? Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Jesus não expôs a mulher, né? Ele não expôs para humilhar. Ele revelou para ela para curar. Ele mostrou que ele sabia da vida dela, né? E aí depois desse encontro com Jesus, essa mulher ela vira uma mensageira, né? E aí muitos samaritanos dessa cidade, né, daquela cidade, creram nele por causa do testemunho da mulher. O passado dela virou um testemunho. O caos virou plataforma, né? E aí eu entro naquilo que teve uma moça aqui que falou que, não, porque dói muito criar um testemunho, construir um testemunho. Não dói, minha querida, não dói não. Passa por essa dor porque você tem capacidade de passar. Eu tenho certeza que, tem 9 pessoas agora aqui assistindo. Dessas 9 pessoas, 10 agora. Todas essas 10 pessoas, eu tenho certeza que essas 10 pessoas teriam a capacidade para estar fazendo isso que eu estou fazendo agora aqui. Tá abrindo uma live, tá falando da palavra de Deus para as pessoas. Sabe com o quê? Com o conteúdo que você já tem. Isso é o conteúdo interessante. É o que você já viveu. Poxa, mas eu vivi, vamos lá. Vou falar de mim, tá? Quero falar de mim para não ofender ninguém. Eu fui um cara que você olha para mim, eu não sei se você consegue perceber. Hoje eu sou casado, há 14 anos casado, tenho minha família, tenho minha filha de 11 anos, vivo uma vida estável no meu relacionamento, graças a Deus. Tenho comunhão com a minha esposa, nós dois pregamos a palavra. Minha esposa é nutricionista, ela nutre as pessoas além dos alimentos, ela nutre com palavras, ela fala com esposas que estão por aí precisando de orientação. Eu também. Mas quando você olha para mim, você vê em mim que eu já fui um cara promíscuo? Você vê em mim que eu já fui um cara agressivo nas palavras, agressivo de ser um cara muito reativo? Sabe aquele brigão do trânsito que desce para brigar com as pessoas, que não aceita que alguém te passe, que te feche, que tudo levava no palavrão? Você consegue ver isso em mim? Provavelmente não. Por quê? Porque eu passei por esse processo. Foi um processo de muitos e muitos anos. Que eu errei sem parar. E aí um dia eu me encontrei com Jesus. Eu entendi quem ele era. E aí eu posso te dar certeza de que através da leitura da palavra, da oração, do jejum, da comunhão com pessoas em ambientes saudáveis, da renúncia, das minhas orações, pedindo, clamando pela presença de Deus, através desse processo, dessas atitudes, foi aonde eu me transformei. E eu hoje consigo estar aqui e ter propriedade e tranquilidade para poder falar para vocês, contar isso para vocês como um testemunho
e falar para vocês, eu não sou mais aquela pessoa. Então pode ser que um dia a gente esteja aqui fazendo a live, pessoal, e entre alguém aqui e acabe comigo. Escreva os meus piores podres. Pode ter certeza que pode acontecer isso um dia. E quando a gente acaba sendo uma pessoa que fica mais conhecida, isso geralmente acontece, né? Eu não me importo. Eu nem tô ligando. Por quê? Porque se você quiser saber dos meus podres, é só você me perguntar, né? Se você quiser saber da pessoa que eu fui, é só você me perguntar que eu conto. Não preciso que os outros contem. Porque eu não me orgulho disso, mas eu tenho consciência de que isso foi uma obra de Deus na minha vida. Foi o trabalhar de Deus que me transformou em alguém coerente. E eu não carrego culpa. Sabe, é isso mesmo, ó. A moça falou que as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Exatamente, não me procure mais naquele lugar onde eu andava, porque eu não tô mais lá. Não deixe as pessoas humilhar vocês, não deixe as pessoas ofender. Use isso sem medo. A pessoa que você foi lá atrás, use sem medo para edificar a vida de pessoas hoje, para mostrar para as pessoas que a gente consegue melhorar. Então, se alguém entrar na live um dia, e eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo um dia. Um dia eu vou estar pregando em algum lugar e alguém vai me chamar de hipócrita. Vai falar que eu já fui um cara que tinha várias mulheres, eu já fui um cara que xingava todo mundo, que era bravo, que reagia a tudo. Eu já fui um cara que falava um monte de palavrão. Eu tenho certeza disso, que um dia vão me ofender dessa forma. Eu peço a Deus que eu possa ser poupado disso, mas se Ele não me poupar disso, tudo bem. Pode deixa as pessoas falarem. Por quê? Porque é o meu passado, eu não posso fugir dele, eu tenho que apagá-lo, não vivê-lo mais, mas eu posso revisitá-lo, para que eu possa trazer isso como experiência para as pessoas, para falar para você, você não precisa mais viver desse jeito. Você não precisa mais viver isso. Entendeu? Você não pode reviver o seu passado. Esse é o erro. Revisitá-lo, você precisa. Porque se você não revisitá-lo, você não vai saber nunca para onde você quer ir, aonde você não quer estar mais. Lembra daquele sentimento que você tinha quando você ainda não estava transformado, quando você estava só na bagunça? Eu consigo lembrar. Eu voltava para casa de madrugada, sozinho e com um vazio dentro de mim, com o sentimento de que eu era um monstro, porque eu tinha me relacionado com mais uma menina e era alguma relação que não ia dar em nada, e eu já sabia, e eu percebia, eu tinha ido só por impulso, e aquilo me destruía aos poucos, e eu ia sentindo um peso. Eu voltava para casa com um arrependimento terrível, e eu tinha que lidar com o meu arrependimento. E eu fui falando com Deus, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais não ter esse controle, eu quero ter uma família, eu quero ter uma esposa que eu ame, eu quero ter uma filha, eu quero olhar para o lado e ver que a minha esposa está ali me esperando, está ali vivendo por mim e eu vivendo por ela. Eu não quero mais viver isso. Você entendeu, pessoal? Então, realmente, a gente tem que usar o nosso testemunho de vida. Não poupem isso, não deixe de usar. Vai servir para as pessoas, vai ajudar, vai edificar a vida de pessoas. Faz sentido para você? Ó, se você não tá me seguindo ainda, eu vou ficar chateado com vocês, hein? Não vou ofender ninguém porque eu não sou mais essa pessoa. Mas olha só, me segue aí, me ajuda aí com o meu perfil, tô fazendo o perfil crescer, tô desde a semana passada fazendo as lives, pessoal, na intenção realmente de todos os dias da semana, eu vou estar trazendo uma palavra para vocês aqui, vou estar trazendo uma mensagem. Eu quero também, ó, pra quem já tá seguindo, valeu. Quem já tá seguindo, depois de terminar a live, dá uma batida de olho lá nos meus vídeos que tem lá. Tem um monte de vídeo que eu tirei lá da outra plataforma que eu faço lives já há 3 anos, tá? E faço lives assim, com poucas pessoas na sala assistindo, com poucas pessoas na transmissão, cuidando das pessoas. É muito interessante ali. Eu trago convidados, eu convido vocês que estão aí para vir trazer o seu testemunho na live. E aqui, esse convite já serve para você. Se você se sentir bem, você me fala e a gente marca um dia, e aí a gente vai fazer a live, a pessoa vai entrar, eu vou acessar junto com você, você vai entrar, vai mostrar sua carinha aí, vai contar a tua história,
e a gente vai conversar, e isso edifica muito as vidas de quem está assistindo, muito. Teve live, gente, da pessoa tá dando um testemunho de perdão, e aí uma outra pessoa entrou e assistiu aquilo, e naquele momento ele tinha acabado de receber uma visita do pai dele que não via há 30 anos, e aquele testemunho de perdão que ele assistiu motivou ele e deu uma confirmação para ele que ele precisava perdoar o pai. Ele perdoou o pai, e na semana seguinte ele estava almoçando com o pai e mandou uma foto para mim, ó, isso aqui é o que a live fez comigo, trouxe meu pai para a mesa de volta, eu perdoei meu pai depois de 30 anos, por causa de uma mensagem que ele viu em fração de segundo que Deus colocou na frente dele. Então isso eu quero fazer aqui também, essa é a minha intenção aqui com vocês, tá? Se você se sentir à vontade, poxa, eu quero contar um testemunho, posso entrar na live rapidinho para contar um testemunho? Pode, pega lá no começo da live, já me avisa, eu fico até às 8 e pouquinho, 8 e alguns minutos, vou ficar até 8h03, 8h04 aqui hoje. Mas eu quero poder compartilhar isso com vocês, eu quero que vocês participem, eu quero que a gente faça algo legal aqui de bate-papo, que a gente fale das nossas experiências, que não seja só eu falando e você ouvindo. Eu quero ouvir vocês também, quero te encorajar, você vai ver como a sua vida muda depois que você abre o coração, tá bom? Então esse é o meu objetivo, beleza? Então, gente, ó, vou acelerar aqui o que a gente precisa falar aqui para terminar. O propósito, ele nasce na dor. Tá? Então Davi, ele escreveu isso em meio à perseguição e sofrimento. Lá em Salmo 66, pois tu, ó Deus, nos provaste, refinaste-nos como se refina a prata. Fizeste-nos cair na armadilha, sobre nossas costas puseste fardos. Olha só. Deixaste que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas afinal nos trouxeste para um lugar de fartura. Deus, gente, ele não desperdiça dor. Ele transforma a dor em maturidade. Pressão em caráter, lágrimas em autoridade espiritual. Olha só. Então, um exemplo cotidiano que a gente tem. O diamante, ele só se forma sob extrema pressão. Vocês já pararam para pensar nisso? Sem pressão não tem brilho. Olha isso. Que forte, né? Então, o que Deus está tentando formar em você nessa fase difícil? Você está permitindo que a dor te amargure ou te amadureça? Você está ficando travado ou você está, sabe, diminuindo com isso, ou você está se fortalecendo, está amadurecendo, está crescendo? Deixa eu ver que o menino mandou aqui bater papo com o agnóstico. Cara, eu converso com qualquer pessoa, irmão. Converso com qualquer pessoa. Ah, cara, esse não é o meu objetivo aqui na live, cara. Falar, ficar questionando realidades, não é o meu objetivo. Meu objetivo aqui é edificar a vida das pessoas, é testemunho, tá? Mas eu converso com qualquer pessoa, mas não para ficar confrontando nada, porque confrontar nunca dá certo, tá? Nós não somos ninguém para confrontar alguma coisa. Quem confronta a gente é o Espírito Santo, né? Então, respeito aí a sua opinião, mas não quero gerar confronto nem conflitos aqui, tá? Que a ideia realmente é conversar para falar de testemunhos, de milagres, de fortalecer a fé das pessoas, entendeu? Então, respeito sem problema nenhum, mas o meu objetivo, cara, é de fato trazer uma palavra aqui que vai não fazer a gente ficar parado batendo boca, é fazer a gente continuar caminhando. E esse é o desafio. Quando a gente para ficar discutindo a nossa razão, no que a gente acredita ou deixa de acreditar, não faz sentido, a gente fica parado, entendeu? A gente não ajuda a vida de ninguém. Ficar discutindo o que existiu, o que não existiu, se é, porque isso e aquilo. Eu confio em uma coisa, na palavra de Deus que está na Bíblia. Então tudo que está lá para mim é lei. Certo? Tudo que está lá para mim é lei. Tudo que está lá, irmão, é simples assim. Eu simplesmente penso o seguinte, cara, tá lá e eu preciso seguir. E pra mim a vida deu certo. Eu tenho certeza que a maioria, 99% das pessoas que passarem por aqui vão concordar comigo. Porque elas também já provaram de solidão, de vazio, de tudo mais, e só Jesus preencheu isso nelas.
Muitas já se desviaram e precisam voltar, e para essas pessoas eu tô falando aqui. Aqui realmente, cara, eu não estou aqui para confrontar ninguém. Porque se eu for impor as minhas opiniões, não é isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu apenas fale levemente. Ele quer que eu use esse tempo aqui para a gente realmente trazer para vocês algo que seja confrontador dentro das suas atitudes do dia a dia. Agora, crenças, cara, eu tenho que respeitar. Sabe por quê? Eu já fui um bandista, irmão. Eu nasci dentro de um centro de Umbanda. Quando eu era criança, até os meus 15 anos. Lembra da família disfuncional? Não sei se você pegou. Eu falei da minha família disfuncional aí, então. Ela era disfuncional, ela era uma tragédia. Ela era sem sucesso, ela não progredia. Sabe por quê? Porque ficou perdido, entendeu? Lá no tempo, naquilo que a gente acreditava. E só que eu tenho que amar você, o umbandista, o kardecista, porque eu já passei por esses lugares, sabe? E hoje eu conheço uma realidade que ela não me deixa dúvidas, entendeu? Então, isso que você tá falando é um número, tá? Mas enfim, foi uma virada, realmente, foi uma virada de chave na minha vida, que me trouxe para um ambiente melhor, e eu tenho que compartilhar isso, tá? Mas não me leve a mal não, meu irmão, de verdade, tá? Amo sua vida e respeito, tá tudo bem. Assim, ó, eu não convenço ninguém, quem convence é o Espírito Santo, tá? Eu não sou capaz de convencer ninguém, nem estou aqui para isso, estou aqui só para que as pessoas escutem o meu testemunho e através dessa minha vivência possam progredir e se libertar de coisas e evoluir de verdade, tá bom? Tamo junto. Olá, o caos não é seu destino, é apenas o cenário onde Deus vai revelar o propósito. Aquilo que parecia fim vai virar recomeço. Aquilo que parecia atraso vai virar alinhamento. Aquilo que parecia perda vai virar testemunho. E eu vou orar pra gente terminar a live, porque eu preciso terminar aqui, já estourou meu tempo, vai passar de 1 hora e eu não quero isso. Eu vou começar a fazer lives de vez em quando no decorrer do dia. Me falaram que durante o dia é cheio de gente, não sei o quê. Pra mim aqui tá bom. Aqui as vidas de vocês é o que me importa, tá bom? Então vamos orar e aí amanhã nós vamos estar aqui de novo às 7 da manhã, beleza? Pai amado, eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de todas essas pessoas. Toca no coração delas, Pai. Que o Senhor possa fortalecer essa fé, que o Senhor possa trazer a certeza de que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Que o Senhor possa fazer milagres na vida dessas pessoas, Senhor. Eu desejo a eles todos um dia maravilhoso, um dia cheio de bênçãos, um dia que o Senhor vai falar o coração deles, um dia que o Senhor vai trazer as respostas que precisam ser dadas. Que o Senhor inspire essas pessoas, Pai, a serem respostas de oração para outras pessoas. Que o Senhor proteja a todos, coloque-os em ambientes bons, em ambientes saudáveis. Tragam pessoas para que eles também curem, Pai, porque eles também são capacitados para isso. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe e derrame todo o seu amor sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, por hoje é só. Quem não me seguiu, me segue aí. Assiste lá meus vídeos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso, todos vocês aí. Até o irmão que falou aqui do negócio aqui pra mim. Cara, que Deus te abençoe. Que você possa sentir a presença dele. Que ele possa abençoar seu trabalho. Que você possa ter um dia maravilhoso, irmão. Vocês todos possam ter um dia maravilhoso, tá bom? Amanhã eu tô aqui, 7h05. Tamo junto. E Deus te abençoe. Tenha um dia ótimo, tá? Amanhã cedo eu tô aqui. Quero ver se vocês vão voltar. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.